Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje é um vídeo que eu tava aqui pensando assim, falei, bom, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso porque quando eu tava no Brasil, eu assisti vários vídeos que falavam sobre, será que é legal ir aprender inglês aí, não gastar dinheiro no Brasil, não fazer curso no Brasil e ir direto para os Estados Unidos aprender? Então, eu achava que tudo bem, eu achava que dava pra você vir sem saber nada e tal. Mas quando você chega aqui, tudo fica mais complexo, as coisas se complicam muito, no sentido de entender o que eles estão falando e etc. Então, eu acho que você precisa saber, sim, o básico. E o básico não é o básico que a gente acha que é básico aí no Brasil. É um básico muito bom, sabe? Por quê? Uns barulhos estranhos aqui. Então, por quê? Eu achava que eu sabia quase que o intermediário, assim. Eu achava. E eu cheguei aqui e descobri que eu não sabia nada. E, sei lá, gente, na alfândega, quando eu fui passar, eu já não entendi nada que o cara falou. Na alfândega, que eles fazem, tipo, perguntas clichês. Eu não entendi o que ele falou. Então eu fiquei desesperada. E aí eu fui pegar o táxi e eu não entendi nada que o cara falava. E aí ele ficou meio estressado porque eu não tava entendendo quanto custava o táxi. E ok, fui vivendo e fui descobrindo que cada vez eu entendia menos, sabe? E aí até começar as aulas, que eu entrei no nível meio que básico do. Né, eu fiz o teste na Kaplan e tal. E entrei no nível básico. Então assim, tipo, é ótimo esse nivelamento que eles fazem, porque na minha sala as pessoas entendem tão pouco quanto eu. Então isso é bom, sabe? Mas, pô, eu acho que eu poderia ter vindo melhor pra aproveitar mais esse tempo, porque eu não tenho muito tempo aqui, entendeu? Então eu tô aprendendo muito, eu tô aprendendo muito. Só que eu não vou voltar, eu acho, né? Eu não vou voltar super boa no inglês. Porque não vai dar tempo de eu aprender tudo que eu tenho pra aprender. Por quê? Essa luz. Ai. Tá. Hoje tá, tipo, pasme, tá 17 graus em Nova York. Então tá, tipo, muito calor, né? Então, por isso essa luz enorme aqui. Mas enfim. Então, assim, eu tô aprendendo muito. Mas eu precisaria de muito mais tempo aqui pra aprender o ideal. Pra aprender e voltar e falar, eu sou top no inglês agora. Eu preciso de muito mais tempo, só que eu preciso de tempo, eu preciso de dinheiro, eu preciso de patrocínio, né? Porque, gente, é impossível, tipo, não dá pra ficar bancando uma vida aqui, um curso, sabe? Mudança de passagem, essas coisas, não dá. Então, tipo, não dá. Por que toda hora eu bato na janela? Desculpa. Nossa, tô com problemas, né? Então, assim, é muito difícil. Cada pessoa tem um sotaque diferente. Então, acho que isso complica bastante. Porque o how are you de uma pessoa pro how are you de outra pessoa de outro lugar, entendeu? É muito diferente. Então, é bem complicado. Quando você vem como turista, ok. Porque eles falam espanhol, entendeu? Eles dão um jeito de te explicar as coisas, enfim. Mas quando você tá morando aqui, você precisa de coisas diferentes que uma pessoa que veio a turismo vai precisar. Então, a pessoa que vem a turismo, ela vai em Times Square. Times Square tem 1 milhão de pessoas que vão falar espanhol. Por quê? Porque é Times Square. Todo mundo que vai lá é turista. Um americano que nasceu e mora em Nova York, ele não vai ficar indo pra Times Square, entendeu? Então, assim, todo mundo praticamente que tá lá é turista. Inclusive, é um mar de brasileiros, gente. Gente, tô com problema com essa cortina. Jesus! Então, assim, aí você vai numa loja da Times Square. Lógico, a mulher vai falar espanhol, entendeu? Ela fala, do you speak Spanish? Aí você fala, yeah. Aí, tipo, ela vai falar espanhol com você e você vai conseguir entender um pouquinho melhor.
E então, assim, com turista, gente, dá pra se virar, porque, entendeu? Dá pra se virar. Mas como estudante é um pouco mais complicado que isso, assim, sabe? Porque você precisa fazer outros tipos de coisa que o turista não vai fazer. Você vai pra lugares que os turistas geralmente não vão. A minha escola, ela é muito bem localizada, só que ali naquela regiãozinha ali mesmo, tipo, onde a escola tá, não é um lugar turístico. Não é um lugar que todo mundo vai ali, tipo, eu vou ali pra conhecer a Broadway e Lafayette. Ninguém vai ali pra conhecer. Por quê? Porque as pessoas têm outros milhões de lugares pra conhecer em 7 dias, então ninguém vai ali. Então, assim, já é diferente, tipo, se você estiver na Kaplan do Empire State, que a Empire State tem um monte de turista e tal, e aí, enfim, né? Mas é difícil, é muito difícil. Agora eu tô aqui, eu acho que são 11 dias ou 10 dias, uma coisa assim. E eu já comecei a melhorar muito, assim, no meu listening, porque eu tinha muita dificuldade de entender o que a pessoa tava falando, e às vezes você entra na loja, já tem, tipo, às vezes não, sempre, always. Tipo, você entra na loja, a pessoa já fala um monte de coisa, aí eu fico, tipo, sabe? No começo eu ficava muito assim, desculpa essa luz aqui, ó, é o sol. E eu não posso reclamar, porque, gente, tava bem pior quando tava frio, né? Então agora que tá fazendo calor, não posso reclamar. Então, aí eu falo demais. Então, assim, todo lugar que você vai, todo lugar que você entra, um restaurante, as pessoas vão falar inglês com você. Se são os restaurantes mais famosinhos, tipo, mais comuns, eles provavelmente vão falar espanhol, ou você se enrola ali e consegue pedir fácil. Mas tem uns restaurantes que são menores e tal, menos conhecidos, que geralmente eles são mais típicos, então você vai ter que falar um pouquinho de inglês pra entender o cardápio, entendeu? Então é bem difícil isso. E sei lá, eu achei que eu tinha um inglês muito melhor, e quando eu cheguei aqui eu me decepcionei comigo mesma. Tipo, eu falei, meu Deus, eu não sei nada. A Kaplan tá me ajudando muito, porque eles ensinam literalmente do básico, só que um básico diferente do Brasil. Eu estudei no Brasil o que seria o básico, e não é nada do que eu aprendo aqui, entendeu? Então, eu acho que o que eu tô aprendendo aqui é um intermediário do Brasil, sabe? Então isso é muito louco, porque eu aprendi o básico no Brasil, só que eu cheguei aqui e o básico que eles me ensinam é outras coisas. Só que dentro daquilo que eu consigo entender, sabe? Então é muito doido isso, assim, é um método de ensino completamente diferente. É bem diferente mesmo, mas eu estou gostando, estou aprendendo, mas eu acho que se você puder se dedicar bastante, estudar bastante pra tentar vir sabendo um pouquinho mais do que você acha que você sabe, é melhor. E tem um cara na minha sala que entrou essa semana e ele tá, tipo, muito perdido. Mas ele tá muito perdido porque ele não sabe nem o verbo to be. Então imagina que complicado, porque a gente não tá mais... Eles não ensinam mais o verbo to be, né? Nem nesse nível básico que eu tô, eles não ensinam o verbo to be porque, sei lá, é o mínimo que uma pessoa vai saber, sabe? Mas ele não sabe, então é muito complicado pra ele fica a aula inteira, tipo, naquela sofrência, sabe, gente? Juro, eu fico com dó, porque eu quero ajudar ele, só que eu não sei como eu posso ajudar, porque, sabe, o que eu posso fazer? Eu não falo a língua dele também, eu quero ajudar, mas, sabe, é muito difícil. E até que, assim, eu consigo compreender um pouquinho melhor e falar um pouquinho melhor que algumas pessoas lá. Mas não porque eu sou a foda que falo melhor que eles. Não, é porque pra gente tem um pouco de facilidade de, de speaking, de até de listening, sabe? Eu não sei, a gente tem um pouquinho mais de facilidade brasileiro, eu acho. Porque tem bastante coreano e... coreano especificamente, que eles têm muita dificuldade, gente. E eu acho que é por conta da própria língua deles, sabe? Eu não sei se eles, na dicção, eles têm tipo uma travinha, alguma coisa assim,
que dificulta muito pra eles compreenderem e entenderem, sabe? Então eles têm muita dificuldade, bastante mesmo na sala, pelo menos na minha sala, né? Não sei nas outras, mas na minha sala. Então eu fico com dó deles, porque eu vejo que eles têm uma dificuldade maior ainda que a minha, sabe? Então eu olho e falo, putz, deixa eu parar de reclamar, porque tem gente que tá mais difícil que eu, sabe? Porque às vezes você fala assim, putz, não sei nada, mas tem gente que tá pior que você, assim, sabe? Mas eu acho que o mínimo que a gente tem que vir, assim, é sabendo essa linha básica do inglês, assim, de verbo, to be, essa chatice, assim, venha já sabendo esse mínimo, assim, porque é muito difícil, sabe? E ouça bastante música, assista filme, assista série, o que você puder, pra você perceber a fala, sabe, o sotaque de diferentes lugares, porque às vezes você entende uma coisa errada, porque simplesmente por conta do sotaque da pessoa. E é muito engraçado a cultura, como é diferente, porque o brasileiro tem um sotaque na hora de falar inglês, o coreano tem outro, o japonês tem outro, a italiana tem outro, entendeu? Então você falar a mesma frase, sabe? Às vezes você pergunta assim, how are you? Uma coisa simples. Só que às vezes uma pessoa de outra nacionalidade, tal, perguntando pra você, talvez fique super complicado de entender o que a pessoa tá perguntando. Você fala, oi, what? Sorry? Por quê? Porque ela tem uma dicção diferente, porque muitas vezes na língua dela, ela fala mais com a língua travada e tal, e aí quando ela vai falar inglês, fica mais travado, você também não entende, então, sabe? Mas isso é muito legal, é uma diversidade muito grande de culturas e tal, isso é muito legal, mas também é difícil, então eu acho que é legal ouvir bastante música, assistir bastante filme, ficar vendo as coisas em inglês mesmo que você não esteja entendendo nada, mas, sabe, ouvir, trabalhar essa coisa de deixar seu ouvido educado para aquilo, porque aqui, quando você tá aqui, você só começa a pegar o ritmo da coisa depois de um tempo que você tá ouvindo as pessoas falarem inglês, aí você começa a pegar esse ritmo. Então é isso, cansei de falar. Eu só acho, então, que você tem que estudar um pouquinho mais. Se você acha que você tá bom, estuda mais um pouquinho e vem. Porque daí você não fica naquela sofrência, sabe? Até pra arrumar amigo é mais fácil quando você fala melhor. Porque quando você não fala tanto, você fica com vergonha, você fica, sabe? Tipo, não sei o que. E acaba dificultando alguns pontos no seu intercâmbio. Eu falo demais. Tchau. E é isso aí. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo.